Fala galera, sou o professor Rafael Esteves e na aula de hoje vamos dar continuidade no estudo de trigonometria no triângulo retângulo. No vídeo anterior nós vimos que o triângulo retângulo ele possui nomes específicos para os seus lados, que são os catetos e a hipotenusa, ok? Nós vimos que é essencial a existência do ângulo reto. Caso não exista, não será um triângulo retângulo. Nós vimos que o lado à frente do triângulo retângulo é a hipotenusa, nós chamamos de A, ok? Chamamos de A, não que o nome dele seja A, mas a medida da hipotenusa é A, tá ok? Nós chamamos também um cateto de B e o outro cateto de C, ok? Que significa que um cateto mede B e o outro cateto mede C. Tranquilo? Nessa situação, nós vimos o teorema de Pitágoras. Eu chamo de PIT, que diz a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado se somando, ok? O que significa isso? Tendo dois lados, descobrimos o terceiro, ok? É para isso que serve o teorema de Pitágoras. Agora, e se nós não tivermos os dois lados? Tivermos apenas um lado, um ângulo e precisamos descobrir o valor de um outro lado, de algum outro lado, algum dos outros dois. Repara o seguinte, nessa situação nós teremos o seguinte caso. Nós teremos o seguinte problema, melhor dizendo. Nós temos apenas o valor de um lado, queremos descobrir o outro lado, mas falta um terceiro lado para a gente aplicar o Pitágoras e assim temos o nosso resultado dos três lados do triângulo, ok? Não temos isso. O que nós temos é o seguinte: um lado, aqui eu coloquei a hipotenusa, um ângulo θ e um cateto B, ok? Quando nós pegarmos esse tipo de situação, nós utilizaremos as razões trigonométricas. O que seriam as razões trigonométricas? São os famosos, deixa eu colorir isso aqui para ficar mais charmoso. São os famosos seno, cosseno e tangente, ok? E o que significa seno, cosseno e tangente? É exatamente o problema que nós temos acima. Nós temos um triângulo retângulo onde possuímos um lado, um ângulo e precisamos encontrar algum outro lado. A gente não quer dois lados, a gente não tem dois lados e quer descobrir o terceiro. Nós temos um lado e um ângulo, tá ok? E queremos descobrir o outro lado, beleza? Então não vai dar para a gente usar Pitágoras neste caso. Usaremos seno, cosseno e tangente. E o que é o seno? Vamos chamar seno do ângulo, vamos botar como exemplo acima, seno de θ. O que é o seno do θ? O seno do θ equivale ao cateto
oposto dividido pela hipotenusa, ok? O que seria cateto oposto? Vamos chamar aqui, vamos apagar esse B para não confundir. Vamos colocar aqui, ó, C. Nós temos um lado, que é a hipotenusa, nós temos um cateto, que é o C, e nós temos o ângulo θ. Nós não sabemos o valor deste lado, ok? Nós não sabemos e não queremos descobrir. Nós queremos descobrir o A ou o C, depende da questão, ok? Como saber quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente? O cateto oposto é o lado que está à frente do ângulo θ. No caso, é o θ que nós estamos falando. Se tivéssemos aqui um ângulo beta, o cateto oposto a beta seria justamente onde tem a interrogação, tá ok? Nós podemos fazer isso aqui também, ó. Seno de beta. O seno de beta também é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá ok? Vamos ao cosseno de θ. Vamos limpar esta bagunça aqui. Vamos limpar esses rabiscos. E utilizaremos para a nossa solução, ok? O A e o C. Ok, vamos lá. O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A mesma coisa para o cosseno de beta. O cosseno de beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem seria o cateto adjacente? O cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo, tá vendo? Ah, mas esse aqui em cima aqui é cateto? Não, esse aqui é hipotenusa. Hipotenusa. Não confunda, ok? Em relação ao θ, vamos colocar o θ de rosinha. Θ rosinha. Em relação ao θ, o cateto ao lado dele é esse daqui, onde a gente não sabe o valor. Tá ok? Tranquilo? Então, esse aqui é o adjacente a θ, e esse outro, em vermelho, é o adjacente ao beta. Tranquilo? Vamos agora limpar a tela aqui, essa bagunça. E falaremos da tangente, certo? A tangente, ela é diferente. Vejam só vocês. A tangente de θ lembra um refrigerante. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A mesma coisa vale para a tangente de beta. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essas fórmulas aqui é importante você entender o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente e quem é a hipotenusa, tá ok? Como gravar isso? Na minha época de escola, eu gravei com a seguinte maneira. Vamos pensar no alfabeto: A, B, C, D e assim por diante, ok? Vamos pensar também no final do alfabeto: P, Q, R, S, T e assim por diante. Vamos analisar o seguinte: o cosseno começa com C, cosseno. Adjacente começa com A. Repara que eles estão próximos. São letras próximas uma das outras. Vamos analisar agora o seno. Ah, faltou o O aqui, de oposto.
oposto, ele está próximo da letra S de seno. Então assim fica mais fácil de gravar. Se você tiver o ângulo adjacente, pensa na letra próxima dele. É o cosseno. É o C de cosseno. Se você estiver trabalhando com o cateto oposto, pensa na letra mais próxima dele. É o C de cosseno? É o C de cosseno ou o S de seno? Próximo do O é o S de seno. Tá ok? A partir daí, vamos pegar um exemplo para aplicar essas razões. Adicionar mais uma folha. Vamos reescrever aqui um triângulo retângulo. Exemplo. Vamos colocar um triângulo típico. Cai muito em concursos. É o famoso 3, 4, 5. Tá ok? Vamos lá. Aqui mede 3. Aqui mede 4. Aqui mede 5. Os ângulos eu vou colocar com cores diferentes. Aqui é o ângulo θ. Aqui nós temos o ângulo beta. Ok? Nós vimos que o seno de um ângulo, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Certinho? Vamos analisar agora o seno de θ. θ em vermelho. Quem é o cateto oposto em relação ao θ? O θ está aqui. Se o θ está aqui, o cateto oposto é o que está à frente do θ. É o 3. Então, nós reescrevemos 3 sobre... Quem é a hipotenusa neste triângulo? É o lado que está à frente do ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, é o 5. Então, é 3 sobre 5. Esse é o seno do θ. Vamos ver como ficaria o seno de beta. Beta em verdinho. Ops. Igual ao preto. O beta está aqui. Se o beta está aqui, o lado que está à frente dele, o cateto que está à frente dele, é o cateto cujo valor é 4. Ok? Então a gente escreve. O cateto oposto em relação ao beta é 4. O cateto não. Agora a hipotenusa. A hipotenusa se mantém. É 5. Ok? Aqui nós temos o seno de θ e de beta no triângulo do nosso exemplo. E como é que seria o cosseno neste triângulo? O cosseno, como nós vimos, equivale ao cateto. O cosseno letra C. C de A próximo do adjacente. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok? Vamos lá. O cosseno de θ. Vamos colocar o beta primeiro. O cosseno de beta é o cateto adjacente. O beta está aqui. Então, o adjacente é o 3. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a mesma. 3 sobre 5. Vamos verificar agora o cosseno de θ. θ em vermelho. O cateto adjacente a θ é o do ladinho ali, com valor 4. Então, é 4
sobre 5. Repara que isso aqui são as razões do cosseno neste triângulo. E como seria a tangente? Tangente, eu não sei se vai dar nesta folha. É cateto oposto, o refrigerante, sobre cateto adjacente. Vamos lá. Como ficaria a tangente do θ? Θ em vermelho. Tangente de θ é igual ao cateto oposto. O cateto oposto a θ é o 3, como pode ver, é o 3. O cateto adjacente é o 4. Vamos lá. Tangente de beta. Beta em verdinho. Tangente de beta é o cateto oposto. À frente do beta nós temos o 4. Ao lado do beta, o adjacente, nós temos o 3. Então esse daqui é a tangente do ângulo θ e do ângulo beta neste exemplo. Tá ok? Pessoal, é basicamente isso. A grande dificuldade é você saber quem é oposto e quem é adjacente. Lembrando, oposto à frente do ângulo, adjacente ao lado. Beleza? A hipotenusa sempre será o lado em frente do ângulo de 90 graus, tá bom? Então, a dúvida é entre os catetos, cateto adjacente ou cateto oposto, e sempre em relação ao ângulo.